E aí galera, meu nome é Ian, eu vou falar um pouco para vocês agora sobre a pecuária no Brasil Colônia. Bom, primeiramente esse vídeo vai ser distribuído em 3 partes. Uma introdução comigo, um desenvolvimento com o Vinícius e uma finalização com o Ama. Bom, a pecuária foi de extrema importância porque ela auxiliou bastante no desenvolvimento econômico e meio que foi um pontapé inicial para que os portugueses se fixassem aqui e começassem a dominar certa parte do território. Um dos seus maiores investimentos foi as empresas açucareiras, que atendiam bastante às necessidades do povo nativo. Entretanto, existiam outros tipos de empreendimentos que eram denominados acessoriais ou secundários, que resumidamente costumavam ser focados no plantio de algodão, rapadura, aguardente, tabaco e mandioca. Geralmente, os trabalhadores eram índios, porém, com o avanço da pecuária, os brancos e os mestiços também eram encaixados. A quantidade de escravos era a minoria, porque eles eram pagos de uma forma muito injusta, porque eram horas de trabalho por uma coisa de fácil acesso ou que não valia quase nada. Porém, existiam trabalhadores que eram considerados vaqueiros, que recebiam uma compensação financeira que era considerada regular pelo seu trabalho. E no século XVIII foi criada uma lei que não podia existir nenhum tipo de criação de gado num raio de 80 quilômetros da costa para o interior, para não atrapalhar a produção de açúcar. E aí galera, beleza? Eu sou o Vinícius, como eu ia falar no começo do vídeo, eu vou ficar com a parte de desenvolvimento. A gente vai se aprofundar um pouco mais no que Ian falou. Cada vez mais que a produção da pecuária ia crescendo, eles tinham que achar mais lugares para os bovinos e para os outros animais ficarem. Quando a pecuária chegou no Brasil, ela veio com a, vamos dizer assim, modalidade, e para que ela veio para cá foi para fazer uma força. Essa força era para levar as coisas de um lugar por outro. Vamos dizer assim que era como se fosse uma carruagem, ela levava as coisas de um lugar para o outro. E, como a Ian falou, elas tinham que ficar longe do litoral, porque elas estavam começando a acabar com a produção de açúcar, que era o, vamos dizer assim, o ganha-pão da nação. Ou seja, tínhamos que achar um lugar para eles ficarem. Então pegamos entre aspas, algumas pessoas e pegamos ela ir para o sertão, achar lugares para criar gado, como ele falou, brancos livres, mestiços, indígenas também foram. Isso que a gente pode ver também é que os gados naquela época eram livres. Eles ficavam no local e eles iam levando. Ou seja, se fosse um escravo que o dono fizesse assim, vai e leve ele iria fugir, porque ele é livre. Já na nossa, agora, como estamos na atualidade, já é diferente. Mas voltando para o assunto, nós também podemos falar que eles ocupavam cada vez mais a região do sertão. Para quem não sabe, o sertão significa entrar cada vez mais no país. Então, nós podemos falar assim que a pecuária ajudou muito no desenvolvimento do país. Porque cada vez que ia entrando mais, ia achando novas rotas e novas coisas para usar com o gado. Ou, no caso, com a pecuária. Utilizamos a caça para nos alimentar, para nos alimentar, para fazer roupas, para a própria força que eu falei no começo do vídeo. Então assim nós achamos vários métodos de nos ajudar com a pecuária. E hoje em dia ainda continua assim, mas naquela época, depois que as minas, quando eles vão para o Rio Grande do Sul, que o pessoal usa muito o charque, todo mundo entendeu? Para utilizar como carne de alimento. Então, nós utilizamos ele para todos os métodos. Assim, nós fazemos um bom uso dele. Bom, atualmente, o Brasil tem um rebanho aproximadamente de 193 milhões de cabeças, criado em 220 milhões de hectares. Especialistas afirmam que daqui a 10 anos, a pecuária brasileira irá criar 220 milhões de cabeças em 150 milhões de hectares. A lotação média no Brasil é de 0,8 unidade de animal por hectare. Atualmente, a produção pecuária de bovinos é partilhada principalmente pelo Centro-Oeste,
Sudeste e Sul, sabendo ao Nordeste o predomínio sobre as criações de caprinos e muais. Os ovinos se concentram no Sul e Nordeste, que no caso é Rio Grande do Sul, Bahia e Ceará, que são os principais produtores. Os suínos e aves se concentram no Sudeste e no Sul. No entanto, o principal centro pecuarista do Brasil atualmente é o estado de Mato Grosso. O maior rebanho bovino do Brasil se encontra lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí, vai ajudar bastante nossa equipe, tá? Beijão. Obrigada.